Olá, ouvintes da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Vamos nesse momento mais uma vez fazer o uso da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Recentemente, o capítulo 8 especificamente falou até o toque da quarta trombeta, e o capítulo 9 termina os anjos do Senhor tocando as outras 3 trombetas. Então, o versículo 1 diz assim: o 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Vamos entender aqui que estrela é essa que caiu do céu. Qual é a melhor interpretação que nós temos com respeito a essa estrela que caiu do céu? O qual vai dizer assim: e dada a chave do poço do abismo. Sinal que essa estrela, que foi dado um poço, um abismo, se é um poço, um abismo, é uma escuridão. Lucas 16:18, Jesus dizia assim: e disse-lhe, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que lhe dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todas as forças do inimigo. Nada vos fará dano algum. Mas vos alegreis, porque sois sujeitos aos espíritos, mas alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos no céu. Então, Jesus, o evangelista Lucas, relata nesse texto que ele viu Satanás cair como um raio do céu. Quando os anjos se rebelaram contra o Senhor, o Senhor, Deus, lançou ele na terra. E o interessante aqui, no versículo 19, eis que dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Nós vamos ver aqui, durante essa passagem, que esses escorpiões, eles vão se apoderar dos homens, quer dizer, são demônios. O livro do profeta Isaías também diz isso. Como você caiu do céu, a estrela da manhã, filho da alva, e foi atirado à terra, que derrubava as nações. Você se dizia em seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte. Subirei nos mais altos, nas altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Então, essa estrela que Isaías coloca aqui como estrela da manhã é Satanás. Por isso que o texto diz: e o anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela, do qual caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Então, essa estrela aqui, quando o 5º anjo toca essa trombeta, é Satanás que caiu do céu como estrela da manhã. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça uma grande fornalha, e como fumaça escureceu-se o sol e o ar. Então essas fumaças, irmãos, quando abriu esse abismo, quando abriu esse poço, quando Satanás foi lançado à terra, essa fumaça aqui são demônios. É isso que o texto dá para nos identificarmos. E da fumaça saíram gafanhotos, igual Jesus, quando ele deu ordenância
para aqueles discípulos, disse: olha, eu vos dou autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Então esses escorpiões são demônios. Verso 4. E foi dito que não causeis dano à erva da terra, e verdura alguma ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Irmãos, olha que coisa interessante. Nós fazemos uma bela exegese deste versículo. Demônios não comem verdura. Demônios não se alimentam de comida. Demônio se alimenta do pecado do homem. Então aqui, e foi dado, e foi que não causasse dano algum na terra, mas sim aos homens. E quem é estes homens que ele não conseguiu causar dano algum? Os selados, como está em Efésios 1,13, e que também vós estáis depois, que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, e fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Então, estes selados são os crentes salvos, o qual esses demônios não poderão atingi-lo. Por quê? Porque tem o selo de Deus. Que esses demônios são os escorpiões. E foi-lhe permitido que não matasse, mas por 5 meses atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere os homens. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão a morte, o fugirá deles. Tendo uma coisa, quando se fala, como a Bíblia fala aqui, abismo, né? O nosso irmão Pedro e o nosso irmão Judas, principalmente Judas 6 diz assim: e os anjos que não guardaram o seu principado, quer dizer, os anjos, agora são anjos caídos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Reservou-se a escuridões em prisões eternas até o juízo do grande dia. Então, essa estrela que caiu do céu e que se abriu-se um abismo, o qual essa fumaça, essas fumaças que saiu, esses escorpiões, são demônios, o qual estão aguardando nas trevas, aguardando o juízo de Deus. 2 Pedro 2,4 diz assim: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, quer dizer, escuridão, entregou as candeias à escuridão, ficando reservado para o juízo. Então, o que nós identificamos aqui? Tem demônios que estão aprisionados em escuridões, aguardando o juízo eterno de Deus. Vamos lá. O versículo 7. A aparência dos gafanhotos era semelhante naquele... O versículo 7. A aparência dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra. Sobre as cabeças havia umas coroas semelhantes a ouro, e o seu rosto era como o rosto de homens. Então, aqui que nós identificamos neste versículo? Jesus disse que eu vos darei autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Então, quando ele fala aqui de cavalos, é um exército de demônios. Versículo 10. E tinha caudas e os ferrões, semelhante ao dos escorpiões. E nas suas caudas tinham poder para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si um anjo, e tinha sobre o rei anjos do abismo, cujo nome hebraico que é Abaddon, no grego Apolion, passando-se um ai, depois vem mais 2 ai. Então, essa foi a primeira trombeta. E qual é o significado também, quando ele diz assim, quer dizer hebraico Abaddon, ou Apolion. Abaddon no hebraico significa destruidor.
traduzido abismo. Então, esses demônios que estão em escuridão. Então, esse aqui foi a quinta trombeta. Agora a sexta, tá? A partir do versículo 13. E o sexto anjo tocou a sua trombeta. Eu vi uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto, que tinha a trombeta, soltando 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates. Vamos entender, esses anjos aqui são a mesma forma dos anjos caídos, não são anjos de luz, são demônios. E foram soltos. Versículo 16. E o número dos exércitos e cavaleiros eram deduzido a milhões. E eu ouvi o número deles. E assim os cavalos, nesta visão, e os seus cavaleiros tinham couraças de fogo, jactância de enxofre. E as suas cabeças dos cavalos eram cabeça de leões. E suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Verso 18. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. E isso pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, e saíram da boca dos cavalos. E o poder dos cavalos estava na sua boca, as suas caudas, pois as suas caudas eram semelhantes a serpentes, que tinha a cabeça com elas causavam dano. E os homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, e deixavam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podia ver nem o outro e nem andar. Verso 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Vamos entender aqui que esses demônios vão causar danos àqueles que são desobedientes, que são rebeldes ao Evangelho, o qual, pela permissão de Deus, nessa grande tribulação, Deus permite o adversário ferir o homem para que ele venha se arrepender dos seus pecados. Amém, meus irmãos? Então aqui termina o capítulo 9. Se Deus permitir, nós vamos para o capítulo 10. Que Deus vos abençoe.